Boa noite, pessoal, tudo bem? Nós vamos rever como desenvolver uma redação. Nós vamos analisar a introdução que a gente já havia feito sobre o tema de 2010 da redação do Enem, o trabalho em virtude da dignidade humana. Nós fizemos uma introdução sobre esse tema e nós vamos ver como desenvolver essa nossa redação. Eu estou fazendo com vocês nas videoaulas, ok? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Por favor, me acompanhem. Preparem seus cadernos. E antes, nós vamos recapitular, então, a introdução que a gente já fez, ok? Tema de 2010, da redação Enem, o trabalho na construção da dignidade humana. Eu disse em virtude da dignidade, né? Mas o correto é o trabalho na construção da dignidade humana. E nós havíamos feito essa introdução. Em virtude da dignidade de trabalhar, homens e mulheres sujeitam-se a qualquer tipo de função, mesmo que para isso ganhem salários injustos e cumpram cargas excessivas de trabalho, o que fere os direitos do trabalhador. Tais eventos ainda ocorrem na sociedade contemporânea e merecem atenção. Então, nós temos uma introdução que cumpre os 3 elementos que nós estudamos, ATP, abordagem ao tema. Então, nós falamos aqui, em virtude, nós estamos falando em virtude da dignidade de trabalhar. Esse é o nosso tema. Nós abordamos que a nossa redação vai falar sobre a dignidade de trabalhar, ou a falta dela. Qual é o problema relacionado a esse tema que eu estou abordando? É que algumas pessoas se sujeitam a qualquer tipo de função, mesmo que para isso ganhem salários injustos e cumpram cargas excessivas de trabalho. Então, isso aqui eu apresentei como problema, eu apresentei 2 problemas: salários injustos e cargas excessivas de trabalho. Esses 2 problemas que eu estou apresentando relacionados ao tema são chamados de tese. Então, a tese que eu apresento na minha redação é muito importante, pois ela é a visão que eu tenho sobre esse assunto. Acerca da dignidade de trabalhar e como homens e mulheres passam por diversas experiências para alcançar o trabalho, a dignidade de ter um emprego, dinheiro, enfim. Qual é a minha visão sobre isso? A minha visão é que algumas pessoas, para poderem trabalhar, se sujeitam até a ganhar salários injustos, mesmo sabendo disso. E cumprem cargas excessivas de trabalho. Trabalham mais do que 8 horas por dia ou 40 horas semanais. Chegou a trabalhar 12, 13 horas por dia, todos os dias. E, infelizmente, isso acontece. Então, essa tese é a minha visão sobre o tema abordado. Então, são esses problemas que eu abordo. E, por último, posicionamento. Tais eventos ainda ocorrem na sociedade contemporânea e merecem atenção. Esse merecem atenção é o meu posicionamento. Então, eu tenho ATP aqui, abordagem do tema. Eu tenho tese, que são os problemas que eu, escritor da redação, enxergo nesse tema. E posicionamento. Abordagem, tese, posicionamento. Tá? As 3 partes são muito importantes. E a mais importante de todas aqui, sem dúvidas, é a apresentação de uma boa tese. Porque na hora que estivermos desenvolvendo a redação, precisamos ter uma tese bem definida. Vocês precisam definir uma tese muito bem. Qual é o problema relacionado ao tema apresentado? Se você não consegue enxergar uma tese, um ponto de vista,
que você possa apresentar sobre o tema, então nem adianta desenvolver. O desenvolvimento será um desastre. Independente de qual seja o tema, se eu falo a política externa do atual governo, suponhamos que esse seja o tema da minha redação. Ora, eu posso escrever na introdução uma tese em que eu apoie a atual política externa do Brasil. Então, eu falo, não, realmente nós devemos manter a nossa soberania nacional, nós devemos limitar o comércio do Brasil a países que compartilhem das mesmas ideias que nós. Enfim, posso escrever a favor, ou posso escrever contra. Então, suponhamos que, novamente, né, o tema fosse a política externa do Brasil, atualmente, a nova política externa, enfim. Eu poderia fazer uma tese negativa. Poderia dizer, atual política externa do Brasil, fere os direitos humanos, não é pacífica e descumpre acordos internacionais de relações entre os países, etc. Poderia ser uma tese também. A tese é o meu ponto de vista sobre o tema apresentado. Ok? E nessa tese eu apresento alguns problemas que eu vejo acerca do tema. Eles estão em roxo aqui. Qual é o papel do desenvolvimento na redação? Provar que a minha tese, de fato, é verdadeira, é verídica, existe. Então, por exemplo, mesmo que seja óbvio para alguns, né? Vocês vão falar assim, professor, mas é óbvio que existem pessoas que ganham salários injustos. É óbvio que existem pessoas que têm cargas excessivas de trabalho. Isso é óbvio. Mesmo que seja óbvio, eu preciso provar no meu desenvolvimento. Com base em que eu estou dizendo que as pessoas recebem salários injustos? Quem recebe salários injustos? Quando? Como? Então eu tenho que provar isso no desenvolvimento. Cargas excessivas de trabalho? Isso existe no Brasil? Quem tem cargas excessivas de trabalho? Geralmente, com quem isso ocorre? Onde ocorre? Eu vou provando aqui no meu desenvolvimento, para que o leitor da minha redação possa compreender que a minha tese, de fato, é verídica. Ela é real. O meu ponto de vista deve ser considerado. Então, o texto dissertativo, a sua redação, ela é um trabalho que apresenta o seu ponto de vista e os seus argumentos sobre um tema determinado. No caso, que eu trabalho na construção da dignidade humana. Então, vamos aqui. Vou ler mais uma vez e vamos ao desenvolvimento. Em virtude da dignidade de trabalhar, homens e mulheres sujeitam-se a qualquer tipo de função, mesmo que para isso ganhem salários injustos e cumpram cargas excessivas de trabalho, o que fere os direitos do trabalhador. Tais eventos ainda ocorrem na sociedade contemporânea e merecem atenção. Observa-se. Opa, deixa eu mudar de cor. Lembrando, eu estou colorindo aqui, mas a redação sempre será a tinta preta. Ok? Nada de roxo, azul, rosa, verde, vermelho, nada disso. Ok? Tais eventos ainda ocorrem na sociedade contemporânea e merecem atenção. Observa-se a diferença salarial que existe entre homens e mulheres em nosso país. Observa-se a diferença salarial que existe entre homens e mulheres em nosso país. Mesmo
em um Brasil moderno. Observa-se a diferença salarial que existe entre homens e mulheres em nosso país, mesmo em um Brasil moderno. Não, vamos mudar aqui. Observa-se a diferença salarial que existe entre homens e mulheres, mesmo em... Eu estou tentando fazer agora, ao vivo, tá, pessoal? Observa-se a diferença salarial que existe entre homens e mulheres, mesmo em... Opa. Observa-se a diferença salarial que existe entre homens e mulheres, mesmo nos tempos modernos. Tá. Vou apresentar agora um dado. Eu preciso apresentar um dado para poder argumentar, apresentar uma tese. Vamos procurar aqui na internet. Diferença salarial entre homens e mulheres, 2020. Vamos ver? Rede Brasil Atual, não conheço. Agência Brasil, não conheço. Ó, Forbes. A revista Forbes, a revista americana, que fala sobre questões empresariais, é uma revista muito bem conceituada. Vamos ver o que podemos tirar aqui dessa revista. Ó, programadora, diferença salarial de 28,3%. Chefe de cozinha, diferença salarial de 28,1%. Dentista, diferença de 28,1%. Executiva, diferença de 27,7%. Psicóloga, farmacêutica, designer, médica, oftalmologista, piloto de avião. Eu vou usar chefe de cozinha. Um ambiente ocupado em sua maioria por homens e tem pouca representatividade feminina e existe sim essa diferença salarial. Segundo a Forbes, é uma fonte de confiança, há uma diferença de 28,1% para pessoas que cumprem a mesma função. Então, olha só. Observa-se a diferença salarial que existe entre homens e mulheres, mesmo nos tempos modernos. As mulheres chegam a receber cerca de 28,1%. Opa, peraí. 28,1%. As mulheres chegam a receber salários menores do que homens que cumprem a mesma função. Então vamos dar uma nova lida, isso é muito importante ler inúmeras vezes para ver se você está mantendo a linha de raciocínio. Observa-se a diferença salarial que existe entre homens e mulheres, mesmo nos tempos modernos. As mulheres chegam a receber salários cerca de 28,1% menores do que os homens que cumprem a mesma função. Tal realidade... Não, já usamos tal ali em cima. Tais. Essa realidade... Essa realidade... ainda persiste. Essa realidade ainda persiste. Pois mulheres continuam... Pois há mulheres
que continuam se sujeitando a salários inferiores para obter mais espaço no mercado de trabalho. Esqueci de colocar a fonte, vamos lá. As mulheres chegam a... Segundo a revista Forbes, segundo a revista americana Forbes, as mulheres chegam a receber salários cerca de 28,1% menores do que homens que cumprem a mesma função. Essa realidade ainda persiste, pois há mulheres que continuam se sujeitando a salários inferiores para obter mais espaço no mercado de trabalho. Ok. Posso melhorar? Posso, com o tempo, pensando, com textos de apoio, chamados de textos motivacionais, para ter uma ideia, uma linha de raciocínio. Dá para fazer melhor. Mas essa é a base. Eu estou dizendo, tem gente realmente que recebe salários injustos para ter a dignidade de trabalhar, de ter o trabalho? Existe. Por exemplo, mulheres, aqui eu estou dizendo, existe uma diferença salarial entre homens e mulheres. As mulheres chegam a receber 28,1% a menos do que homens que fazem o mesmo trabalho. Isso porque elas buscam o quê? Espaço no mercado de trabalho. Pois há mulheres que continuam se sujeitando a salários inferiores para obter mais espaço no mercado de trabalho. Ok. Bom, esse é o primeiro parágrafo do desenvolvimento. O próximo parágrafo, eu posso falar sobre cargas excessivas de trabalho. Então, vejam bem. Eu vou iniciar aqui e vou concluir na nossa próxima aula de redação. Além disso, uma forma interessante de ligar um parágrafo ao outro, tá? Ou eu uso assim, ó, ademais. Ademais, há empresas que exigem, deixa eu pensar. Há empresas que exigem de seu funcionário horas ademais, há empresas que exigem de seus funcionários. Não, exigem tem G, peraí. Não tem corretor aqui, calma aí, gente. Há empresas que exigem de seus funcionários horas extras de serviço sem pagar-lhes mais por isso. Tais vamos mudar tais, a gente tem que achar outros termos aqui. Ademais, há empresas que exigem de seus funcionários horas extras de serviço sem pagar-lhes mais por isso. Essas ações, essas práticas beiram a escravidão
a escravidão institucionalizada. Bom, eu vou terminar com vocês, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou terminar esse segundo parágrafo do desenvolvimento na próxima aula com vocês ao vivo, ok? Então, eu acho que vocês já entenderam a lógica. Não apresentem muitos problemas na sua tese, porque você não tem muito espaço para poder provar esses problemas. Tá? Lembre-se que a sua tese precisa ser comprovada. Então é isso, pessoal. Eu vou disponibilizar isso aqui para vocês. Eu agradeço. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Obrigado. Tchau, tchau.